Vocês já ouviram falar em paredes tipo casca de laranja? É quando a parede tem essa texturinha, como se fosse uma casquinha de laranja mesmo, tá vendo? Ela não é aquela parede lisa, ela tem ali uns mini furinhos, como se fosse mesmo uma casquinha de limão ou de laranja. É mais conhecido como casca de laranja. E essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Ela não chamou de casca de laranja, ela falou na verdade: Paty, as paredes do meu apartamento são bem grosseiras. Não sei explicar. É isso, quando a parede acaba ficando com essa carinha mais grosseira, mas no fundo ela só tem uma textura. E ela tá querendo saber como ela faz pra alisar. Essa é uma das perguntas do vídeo de hoje sobre pintura. E a Marielles continua a pergunta dizendo se ela pode alisar só com gesso. Vamos começar do começo. Quando você tem ali o seu apartamento, geralmente é um apartamento mais antigo, que tem essa característica, né? Casquinha de laranja. E aí o que acontece? Você resolve mudar algumas tomadas de lugar. A hora que você faz os cortes na parede e depois fecha esses cortes, né? Que a gente chama de traças, aonde o pintor for amaciar esses novos caminhos, vai ficar liso. E ao redor desses caminhos, que é a parede antiga, vai ficar com aquela texturinha casca de laranja. E aí a grande maioria das pessoas prefere alisar tudo, para não ficar com aquelas marcas. Tem várias maneiras de alisar. Uma delas é sim com gesso, outra é lixando, tirando o excesso de textura, porque tem algumas paredes que tem bastante textura. Então você vai ali com uma lixadeira, vai com uma lixadeira elétrica, tá? Porque na mão vai ficar meio pesado. Aí você tira o excesso da textura e entra com uma massa para depois lixar e entrar com a pintura. Me perguntaram também se podia alisar com argamassa. Pode, mas vai dar um pouco mais de trabalho, só se tiver assim uma textura muito marcada mesmo, aí a argamassa vai ser melhor do que a massa corrida. E é legal a gente falar logo no começo que essa parte, né, de passar a massa corrida ou argamassa para você alisar as paredes é uma preparação da pintura. Muitas vezes quem faz esse gesso liso, essa massa corrida é o próprio pintor. Quando você contrata um pintor na sua obra, não é só para ele rolar, né, a tinta na parede, não. Ele começa lá atrás com a seladora no forro, depois a massa corrida, aí vem a lixa e depois lá no final a tinta. Então o trabalho do pintor é muito mais longo do que só um rolo de tinta. O Otávio me mandou duas perguntas. A primeira foi: Paty, você pode fazer um vídeo sobre pintura epóxi em azulejos? Já fiz. Vou deixar aqui pra você, tá bom? Aliás, todos os vídeos que eu for comentando aqui neste vídeo, eu vou deixar na descrição também, tá bom? E a segunda pergunta do Otávio, ele já começou com a hashtag Trocando Ideia. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Cinza. Fala mais sobre pintura de revestimentos e pedras com a tinta epóxi. Por favor, pode molhar, pode lavar, etc. Olha só, Otávio, eu já mostrei uma soleira de granito que eu pintei, vou deixar o vídeo aqui também. Foi no meu escritório, a gente pintou com a tinta epóxi fosca, branca. Era uma soleira de granito siena, aquela cinza, sabe, toda pintadinha, e ficou excelente. Pode lavar assim, não tem problema, não sai fácil. A única coisa, se você ficar esfregando, né, de repente, sei lá, cai uma sujeira ali e você ficar esfregando com uma palha de aço, por exemplo, aquilo com o tempo vai sim arranhar e soltar a tinta, mas tem que esfregar muito, porque a tinta epóxi é bem forte. Eu recomendo, se você quiser pintar aí um pedacinho da sua bancada ou da sua soleira, pode pintar assim. Em bancada de cozinha, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, porque o manuseio ali de alimentos é maior e essa passada de bucha também é maior. A Giovana me escreveu: o que vem primeiro, a pintura ou o teto de gesso num home office? Hashtag Trocando Ideia. Olha só, Giovana, foi o que eu acabei de falar. O forro, ele é rebaixado e depois vem o tratamento de pintura, né? Então vem a seladora, a massa corrida, a tinta e, por fim, as tintas das paredes, né? A pintura da parede. Eu gosto de pensar o que tá em cima primeiro. Então você deixa sempre o que tá embaixo pro final. Então você faz ali todo o trabalho do seu forro e depois se desce para as paredes. Porque quando estiver pintando forro, isso pode respingar nas paredes. Corre esse risco. E quando você está pintando as paredes, respingar no forro
é menos arriscado. A Camila também quer saber sobre a ordem, né? Do passo a passo aqui, onde entra a pintura. Ela me escreveu assim: Paty, por favor, visto que o apartamento foi entregue pela construtora, qual a ordem correta? Nivelar o contrapiso para colocar o vinílico clicado ou colocar primeiro a marcenaria? E a pintura vem em que momento? Obrigada, adoro seus vídeos. Obrigada, Camila. Olha só, vamos lá. Nivelar o contrapiso para colocar o vinílico clicado primeiro da marcenaria. Sim, porque a marcenaria ela vai ser apoiada em cima do piso. Imagina que você quer tirar um dos armários um dia, né? Quer mudar ali o layout, é um home office, por exemplo, e você vai ter um bebê um dia e quer transformar ali num quartinho de bebê. O que você vai fazer? Você vai tirar uma bancada, uma cômoda, um armário que você pensou antes. Já pensou não ter piso embaixo disso? Não. Coloca todo o piso por baixo e depois entra com a marcenaria, tá bom? Melhor. E aí a pintura, ela vai entrar depois dessa marcenaria montada, porque, gente, não tem um marceneiro que eu tenha conhecido até hoje que consiga fazer a montagem de um armário sem danificar as paredes ao redor. Nem que seja assim, um dedinho sujo apoiado ali na parede, vai acontecer. Então deixa a pintura para depois, tá bom? É melhor. Parece que a gente combinou. Olha a pergunta do Rian. Paty, tenho visto que você sempre fala sobre a última demão de pintura vir depois da marcenaria. Gente, já falei muito isso no meu canal. Quem é inscrito já sabe disso, né? De cor e salteado. Quem não for inscrito ainda já aproveita e já se inscreve. Olha só. Aí fiquei com uma dúvida. Como você protege a marcenaria e o piso dessa tinta? Sou apaixonada pelo seu canal, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rian. Ótima essa pergunta. Eu deixo sim sempre a pintura para depois de toda a marcenaria instalada e pronta. Só proteger a marcenaria com papelão, com fita crepe. O piso, a mesma coisa. Geralmente no piso eu coloco um papelão mais grossinho, aquele papelão ondulado. Aí você tem que proteger inclusive o rodapé. A marcenaria, né, os armários, portas inclusive também, você pode proteger ou com plástico bolha ou com aquele papel craft, sabe? Mais molinho e muita fita crepe. Olha o que o Cássio perguntou. Paty, no caso da instalação de rodapé, que eu acabei de falar, o que vem primeiro? Pintura das paredes ou instalação dos rodapés? Eu prefiro deixar toda a primeira demão da pintura das paredes prontas. O que significa isso? Sabe aquelas traças que você tinha feito dos cortes, das mudanças de pontos de elétrica? Já tá com massa corrida, já tá lixado e uma demão de tinta em cima dessa parede toda. Aí você entra com o rodapé. Depois o rodapé, ele recebe uma massinha branca em cima dele, porque muitas vezes a sua parede, ela tá fora de esquadro. A hora que o rodapé encosta, fica um buraquinho ali em cima. E eu gosto de fechar esse buraquinho com uma massinha. Pode ser a própria cola do rodapé, sabe aquela colinha branca? Se for aquele rodapé de polietileno. Se não, pode ser uma massa corrida, por exemplo, para fechar esse buraquinho. E aí, essa massa tende a sujar um pouquinho a pintura ali perto do rodapé. E aí você deixa a segunda demão ou até a terceira dessa pintura para depois do rodapé instalado já com essa massinha pronta. Como que você protege o rodapé? Do mesmo jeito que você protegeu a marcenaria, com muita fita crepe e papel craft. A Jennifer me escreveu: Paty, adoro seus vídeos, já aprendi muito com eles. Que bom, obrigada, Jennifer. Tenho uma dúvida. Você indica laca para a cozinha? Sim, indico, acho ótimo, não tem problema, tá bom? Você tem que ter cuidado como qualquer outro acabamento numa cozinha. Folha de madeira natural, tem que ter cuidado. Fórmica, todo mundo acha que é super resistente, né? Aquele laminado, fórmica é a marca. Mas é o mesmo cuidado, gente. Se você bater alguma coisa ali, aquele laminado vai lascar também. Tem que ter cuidado com tudo. Mas a pergunta continua. O que tem a dizer dessa pintura? Vamos fazer um vídeo só sobre laca? Porque tem muitas dúvidas, né? Vocês podiam me mandar perguntas com o tema laca. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários, por favor. Não esquece da hashtag Trocando Ideia. Se inscreve no canal, me fala se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal da Dissenza também. Beijo, valeu, tchau!